Vamos continuar com as nossas aulas sobre ecologia e hoje nós vamos falar sobre sucessão ecológica. A sucessão ecológica é um processo gradual de mudanças da estrutura e composição de uma comunidade. Como o próprio nome está dizendo, neste processo ocorre a presença de um primeiro grupo de organismos no ambiente. Esse grupo de organismos ele vai causar alterações nesse local, que vai favorecer que um segundo grupo passe a habitar nesse ambiente. Então, esse segundo grupo vai suceder o primeiro, por isso o nome sucessão ecológica. Esse processo ordenado vai favorecendo o desenvolvimento desse ambiente, que começa inóspito, né? Geralmente o início, né, dessa situação ecológica, o ambiente ele está praticamente ou totalmente vazio de organismos vivos, e à medida em que esses grupos vão se sucedendo, esse ambiente, esse ecossistema, ele vai então se desenvolver até chegar na sua fase que seria considerada final, que seria a fase de clímax. Nessa sucessão ecológica, durante esse processo, como eu disse, nós teríamos uma fase final que é de clímax, quando ele chega no seu auge. Então, existem nomes para essas fases. A primeira fase, que seria aquela que inicia a sucessão ecológica, é chamada de éssise. Okay? Essa éssise, então, seria a primeira fase do processo. Todas as fases entre essa primeira e a fase de clímax são chamadas de séries. Então, tem uma fase éssise, várias séries e, por último, a fase de clímax. A primeira fase, como eu disse, da sucessão ecológica se chama éssise. E essa fase, ela tem uma característica de ser muito simples. Os organismos que fazem parte dessa fase são organismos simples, que têm poucas necessidades, ou necessidades que são supridas de uma forma mais fácil. Isso porque o ambiente em que geralmente a éssise ocorre é um ambiente inóspito, vazio de organismos vivos. Então, tem pouca matéria orgânica para esses organismos, muitas vezes tem pouca disponibilidade de água. Então, como esse ambiente ele é um ambiente quase ou totalmente estéril, sem organismos vivos, essa fase ela precisa ter necessidades mais primárias, né? Mais simples. Geralmente, a fase de éssise é composta por organismos como as gramíneas, os líquens e os insetos, que são organismos que não necessitam de muitos suprimentos, não tem muitas necessidades para conseguir sobreviver. As fases seguintes, que são as fases chamadas de séries, elas já são um pouco mais complexas que a fase inicial, que é a éssise. Então, a vegetação, por exemplo, que faz parte dessas fases que se seguem a éssise, são vegetações geralmente arbustivas. Não são gramíneas, como a éssise, que são, né, menores, mas também não são árvores. Então, elas são geralmente arbustos, herbáceas. Então, elas têm uma complexidade um pouco maior que a primeira fase, mas ainda assim elas não precisam de grande suporte para sobreviver. A última fase, ou fase de clímax, é a fase em que a comunidade ela já está estabilizada. Neste momento, a comunidade ela atinge um grande número de espécies, né, um número elevado de espécies, e também um grande número de nichos ecológicos que são ocupados. E, além disso, existe uma grande biomassa nesta comunidade. Então, neste momento de clímax, a vegetação ela não só é maior, como mais complexa. Então, é quando nós dizemos que a comunidade chegou ao seu auge. Bom, então nós temos aí essa imagem mostrando justamente como ocorre a sucessão ecológica. Nós iniciamos aqui com a primeira fase, que são as pioneiras, a éssise. Nós temos aqui as fases intermediárias, que podem ser várias, até chegar à fase máxima, que é a fase de clímax. Lembrando que tudo isso ocorre com o tempo. O tempo desse processo em que vai ocorrer a sucessão ecológica vai depender do tipo de ambiente. Então, dependendo do local, das condições climáticas, essa sucessão ecológica pode ser mais demorada ou mais rápida. Então, tudo vai depender dos fatores que existirem no ambiente e também do próprio local
onde essa sucessão está ocorrendo. A sucessão ecológica, ela geralmente é classificada em sucessão primária e sucessão secundária. Então, nós temos dois tipos diferentes de sucessão ecológica. A sucessão ecológica primária é aquela que começa do zero, em ambientes em que não há seres vivos, são ambientes totalmente inóspitos, totalmente estéreis. Geralmente são ambientes recém-formados, como uma ilha recém-formada por atividade vulcânica ou uma nova faixa de areia que surge no litoral. Como esse ambiente não tem seres vivos que viviam ali antes, não tem matéria orgânica, não tem suprimentos necessários para organismos muito complexos. Por isso, sempre numa sucessão ecológica primária, nós vamos ter as pioneiras começando todo o processo, que, como eu disse, as pioneiras são organismos que têm poucas necessidades e, portanto, conseguem sobreviver com pouco. Como que as pioneiras vão chegar num local totalmente inóspito e muitas vezes distante, como é o caso de uma ilha que surge no meio de um oceano por atividades vulcânicas? Elas vêm ou através da água ou através do vento, muitas vezes também trazidas por animais que voam. Então, animais como pássaros que saem do continente carregam ou no bico ou nas fezes sementes que, ao caírem nesse local, podem então ali iniciar esse processo. Mas só vão sobreviver se forem simples, se forem as pioneiras. Se cair, por exemplo, uma semente ali de uma árvore, de uma grande árvore com grandes necessidades, ela não vai conseguir sobreviver. Por isso que são as pioneiras que começam o processo. Não é porque elas são as primeiras a chegar, mas são as únicas a sobreviver. E ao sobreviver, elas então vão favorecer a modificação desse ambiente para que outros organismos possam ali viver. Como esse processo da sucessão ecológica primária, ela começa do zero, há uma necessidade de mudar o ambiente para favorecer a chegada de novos organismos, a sobrevivência de novos organismos. Por isso, a sucessão ecológica primária é um processo longo, é um processo demorado, porque há necessidade não só de chegar os organismos, mas de mudar o ambiente para que eles sobrevivam. Já a sucessão ecológica secundária, ela vai ocorrer em ambientes em que já existiam comunidades estabelecidas, mas que alguma coisa as retirou dali. Então, esse ambiente ele já tinha uma vegetação, ele já tinha organismos vivos que estavam ali, habitando naquele local, mas que eles foram retirados. Exemplo, uma floresta, quando ela é desmatada. Vocês estão vendo aí numa imagem uma clareira que foi aberta dentro de uma floresta. Esse local antes tinha uma comunidade clímax, né? Aquele estágio final da sucessão ecológica, mas essa comunidade foi retirada. Ao se retirar as árvores, também os organismos, os seus animais que estavam ali, eles acabaram sendo retirados. Nesse local, se ele for deixado assim, ninguém mexer, ele vai começar a se recuperar. E essa recuperação é que nós chamamos de sucessão ecológica secundária. Então, ela não começa do zero. Por que ela não começa do zero? Porque como existiam organismos ali, ainda existem resquícios desses organismos. A matéria orgânica que eles produziram ainda está ali. Então, os organismos que vão habitar esse ambiente já têm recursos muito maiores do que num ambiente totalmente inóspito. Então, aqui nós não precisamos que organismos tão simples comecem a sucessão, porque ali já tem sementes, ali já tem bastante matéria orgânica, já tem água. Então, organismos um pouco mais complexos podem começar. Então, aí não necessariamente se inicia pelas pioneiras, né? Pioneiras tão simples. Muitas vezes podem até ser pioneiras, mas com um pouco mais de necessidades, ou até começar por uma fase de série. Nesse local, vai ocorrer um processo que vai ser mais rápido do que a sucessão ecológica primária. Porque, como já tem suprimentos para os organismos devido à matéria orgânica residual que sobrou ali, então esse processo vai ser muito mais rápido do que uma sucessão ecológica primária. Essa foi a nossa aula sobre sucessão ecológica, ela foi bem rápida, bem simples. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, eu estou inteira à disposição.